Hoje nós vamos entender o que é Rich Text, por que ele é usado e como personalizar ele da forma como a gente preferir. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu passo dicas a respeito do desenvolvimento web. Antes de mais nada, eu quero te convidar a seguir minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto um conteúdo interessante por lá. E principalmente, checar a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir junto na sua carreira, assim como os outros devs. Hoje nós vamos falar sobre Rich Text e como ele pode ser utilizado no seu front-end. O Rich Text, ele não é algo isolado, tá? O Rich Text é uma maneira de se trabalhar com textos muito utilizado no compartilhamento de dados entre CMS, APIs e front-end. Basicamente, o Rich Text ele é um texto rico na sua literal tradução. Então ele não deixa de ser um texto, né? Só que ao invés de ser uma string gigante e simplesmente sem formatação nenhuma, é uma maneira de se comunicar da API enviar para mim que certa parte daquele texto tem determinada formatação. Por exemplo, eu digo que determinada parte do texto ele é um título e outra parte do texto eu digo que é um parágrafo. Então, a partir dessas informações, eu consigo ler isso e organizar meu front-end para trabalhar dessa forma. No caso da nossa aplicação, onde a gente vai fazer essa modificação hoje, o CMS Prismic já nos dá uma maneira de trabalhar com Rich Text para o React de uma maneira super simples. Além de oferecer uma estilização padrão, ele também nos permite personalizar isso da nossa forma, e é o que a gente vai fazer hoje, para manter a identidade visual do nosso projeto. Então, para começar aqui, eu comecei criando um novo conteúdo no Prismic, né, utilizando o mesmo tipo anterior que a gente já havia utilizado para nos disponibilizar Rich Text. Se você não sabe do que eu estou falando, cheque os vídeos anteriores onde eu mostrei os outros passos dessa aplicação e como nós chegamos até aqui, tá? Se você quer especificamente para o seu objetivo do seu aplicativo aí, você pode tentar interpretar isso dessa forma e identificar a parte do Rich Text, tá? Então, se eu abrir esse dummy aqui, ele basicamente é do tipo blog post e ele é um post do blog. Só que a diferença dele para os demais é que ele serve especificamente para teste, tá? Então aqui eu tenho o título, a data de publicação dele, eu tenho o conteúdo dele, que é basicamente o Lorem Ipsum, tá? Contendo todos os tipos possíveis de personalização que a gente habilitou lá na escolha do nosso tipo aqui. Então aqui eu habilito H3, H4, bold, italic, links, listas, e eu gerei esse Lorem Ipsum aqui com todas essas características para a gente testar e criar componentes específicos para renderizar cada uma dessas partes. Eu tô aqui nesse dummy, ó, eu tô vendo completamente tudo que tem aqui e eu não tenho estilização dos títulos, ó. Esse Lorem Ipsum aqui que a gente viu aqui no Prismic, ó, ele é um título e ele tá como um texto comum aqui, tá? E diversas outras partes, além do bold, lista, italic, que tem personalizações nativas do HTML, não estão personalizados aqui no momento, tá? Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer? Nós temos a renderização do nosso conteúdo no arquivo chamado... cadê o arquivo, na verdade? É aqui no posts mesmo, ó. A gente está renderizando o componente que o Prismic dá para nós, que é o Prismic Rich Text, tá? E hoje a gente vai melhorar esse cara. Para começar a melhorar ele, aqui em Components eu vou criar uma pasta para os componentes do Prismic que eu quiser personalizar. Então eu vou colocar aqui o nome dela de Prismic, tá? Eu vou colocar aqui dentro já o content.tsx, tá? Porque eu chamo de content tudo que eu quero renderizar que tenha rich text no meu app, tá? Então esse é o nome do arquivo. Eu vou começar fazendo a exportação desse content, tá? Que vai ser uma raw function. E basicamente o que eu vou ter aqui é a renderização, tá? Return de uma div. Então eu vou colocar aqui uma div. Opa, não tá me dando coisa. Div. E daí, aqui dentro dessa div, eu vou colocar esse Prismic Rich Text, tá? Eu vou remover essa div daqui. Beleza? Ok. Colocando esse cara aqui, deixa eu importar ele. E esse data, ele não tá vindo, tá? A gente precisa mandar esse cara. Então, para mandar ele, aqui pelo nosso posts, basicamente o que eu vou ter que fazer é... eu vou criar aqui para ele um content, tá? Eu vou receber das props dele um content, então eu vou desestruturar. Eu vou colocar aqui content props, tá? Essa content props eu vou declarar num arquivo que eu vou colocar aqui que é o types.d.ts, tá? E tudo isso eu tenho que colocar numa pasta chamada content, para manter a organização do projeto, tá? Tudo isso aqui vai dentro de content, tá? E aqui eu vou criar um index.ts,
onde eu vou importar o content, import content, from.content, e eu vou exportar ele daqui também. Export content, tá? Beleza. Agora esse content props, voltando aqui para ele, eu vou declarar essa interface aqui como exportável, tá? Export interface content props. E aqui eu vou dizer que o content, ele é um vetor de qualquer tipo, tá? Ele não precisa ter um vetor específico, até porque a gente não sabe que tipo o Prismic vai mandar, visto que ele manda o que ele quiser e a gente tem que aceitar e renderizar isso. Então ele é um array geral, ou ele é undefined, tá? Porque o Prismic pode acabar não mandando nada de content. Beleza? Então o que a gente vai renderizar aqui é o content, tá? Tira aquele data.content, importar esse content props aqui do types, e aqui dentro do posts eu vou renderizar o content, tá? Importar ele aqui. Ver se ele importou certo. Importou certo. Colocar ele junto com os outros components aqui para organizar. E daí eu vou mandar aqui para ele como content o data nullishOperator.content, tá? Ok. Agora a gente está chamando esse componente corretamente. Eu já posso remover esses imports aqui que a gente não está usando. É o navigate. Na verdade eu vou deixar ele aqui por enquanto, que a gente vai usar ele depois, tá? É só um ajuste por enquanto. Aqui é o content. Data.content. Beleza? Então, assim a gente já tem o nosso conteúdo aqui, tá? Tendo essa estruturação, se a gente vir aqui, ó, a gente pode conferir que tá funcionando tudo normal, tá? A gente só fez essa organização para poder separar o content em um componente próprio, porque isso aqui vai ficar gigante, tá? Então é bom separar as coisas. O Prismic Rich Text, ele aceita o field, que é o conteúdo, tá? Que vai ser mandado para ele. E não só isso, ele aceita outro parâmetro, que é o components, tá? São os componentes que vão ser usados para renderizar o que vir no content, tá? Então, a gente coloca parênteses aqui para usar JavaScript e eu coloco outro parêntese porque a gente envia um objeto para ele. Esse objeto, ele contém a seguinte sintaxe. Ele contém diversas coisas aqui, tá? Vocês podem ver, são todos os componentes que o Prismic permite. Se eu der Ctrl barra aqui, ele mostra todos, tá? Só que no caso do Prismic, a gente não permite todos esses aqui, tá? A gente poderia, super, sem problema, mas a gente não faz isso, tá? Então, se vocês quiserem fazer um Ctrl espaço aqui, liberar lá no Rich Text tudo que ele pode mandar, aqui vocês vão ter que fazer um componente para cada um desses caras aqui, se quiser personalizar para sua aplicação, tá? Só que a gente vai fazer, deu uma parte selecionada deles, porque a gente não tem tudo aqui, tá? Para saber exatamente o que o Prismic manda, eu sei que esse cara aqui tem tudo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba Network do meu navegador, e aqui, dentro dessa search, eu tenho os resultados que o Prismic me mandou, tá? Abrindo esses objetos até data, eu tenho aqui o content, tá? E aqui eu tenho um array com todos os objetos que ele manda. Ele manda o paragraph, ele manda heading 4, paragraph, listing item, heading 5 e todos os outros estão habilitados aqui no Prismic porque eu preenchi tudo que dava, tá? E tudo que dava em questão de texto. Então, aqui eu vou começar com o heading 4, tá? Então eu coloco aqui heading 4. Então tudo que ele encontrar como heading 4, ele vai substituir por essa função que eu vou declarar aqui, tá? Essa função, ela vai renderizar o heading. E esse heading é um componente que eu vou fazer, tá? Então, eu vou começar criando esse cara aqui. Aqui dentro do content, eu vou criar uma outra pasta chamada components, que são os componentes do content, tá? Que ele vai ter subcomponentes, e um deles vai ser esse heading que eu tô falando pra vocês, tá? Aqui dentro dessa sintaxe, quando a gente tem componente dentro de componente, eles são usados somente dentro desse componente. Caso contrário, esse arquivo não estaria aqui dentro, ele estaria em algo mais global. Sendo assim, a gente não precisa organizar a importação como a gente faz com o index.ts, tá? Então só deixa ele aqui, é muito mais simplificado. Então eu vou importar esse heading, na verdade eu tenho que fazer aqui um export const heading, tá? Por enquanto provisório assim, só fazendo return de uma div, para que eu possa importar ele aqui, ok? Não o do chakra, tá? O heading nosso. E o que acontece com esse cara? Essa função aqui, ela recebe as props, né? E uma dessas props que eu quero é a children, tá? Porque eu quero renderizar todos os filhos dele. Então o que acontece aqui? O children é o conteúdo de verdade. Só que eu estou colocando esse conteúdo todo ao redor de um heading. Então, dessa forma, eu consigo estilizar esse heading e colocar o conteúdo que veio do Prismic com esse estilo do heading. Então, essa é a sintaxe que ele trabalha, tá? Eu defino que, quando eu identificar um heading 4, eu vou receber uma função onde eu vou passar as childrens, que é o conteúdo desse heading 4, para um outro componente personalizado da minha aplicação.
Sendo assim, a gente vai fazer o código agora do heading. Ele tá dando problema aqui porque ele não identificou o children, tá? Então eu vou colocar aqui children. Isso aqui vem do heading props. E como esse componente é simples, tá? Esses componentes eles não vão ser usados em outros lugares. Eles são da forma mais simplificada possível nesse pattern aqui. Então a interface dele, heading props, fica no mesmo arquivo. Eu não preciso no outro types, tá? Então esse children, ele é um React Node, tá? E eu vou deixar ele dessa forma aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai mudar, porque aí a aplicação vai crescer. E vocês vão ver essa diferença aqui, tá? Se eu tiver somente arquivos assim, tá top, mas eu vou evoluir isso aqui depois e a gente vai ter que mudar um pouco. E aqui o conteúdo desse heading, basicamente o que eu vou fazer, tá? Eu vou importar o heading do Chakra, só que eu preciso importar ele de forma personalizada, porque esse componente tem o mesmo nome do heading do Chakra. Então eu vou importar heading as Chakra heading, colocar o nome do Chakra nele, tá? From Chakra UI React, e eu acho que tem um arroba antes, isso, tá? Beleza? E daí aqui eu vou retornar um parêntese, que eu vou precisar de mais coisa. Aqui eu vou colocar o Chakra heading. E eu vou colocar as childrens aqui, tá? E agora no Chakra heading eu vou colocar o font size dele, tá? Como sendo uma variável chamada size. Eu vou colocar uma margem y nele de 4, ok? E o que é esse size? Esse size é algo que eu vou receber das props também, tá? Então eu vou colocar aqui. Esse size, ele não é um número, ele é uma string, tá? E eu vou repassar ele aqui para esse font size. Agora aqui no content, eu preciso mandar esse cara também, tá? Então, como eu sei que aqui, nessa linha, eu estou trabalhando com heading 4, eu vou mandar aqui para esse componente o size que um heading 4 tem, né? E o size do heading 4 é 2xl, tá? Então ele vai utilizar o tamanho 2xl do Chakra e vai personalizar esse nosso título para ficar dessa forma aqui. Então a gente já conseguiu personalizar a primeira parte do nosso app, né? Como o arquivo de heading está pronto, para eu fazer os demais, eu vou fazer aqui heading 3, heading 3 não, heading 5, tá? Sendo basicamente a mesma coisa, só que eu vou trocar o size dele para só XL, porque ele é um pouco menor, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro heading 6, só que eu vou trocar o size para LG. Não, LG não, é large, tá? E dessa forma aqui, ó, os meus 3 títulos estão personalizados, cada um com seu tamanho respectivo, mantendo a hierarquia, certo? Então aqui a gente fez tudo o que precisava para renderizar títulos. Agora a gente tem os outros componentes aqui, né? Como essa lista, que é o mais trabalhoso, e também alguns hyperlinks que não estão aparecendo aqui, tá? Que tem cadastrado aqui no nosso Prismic. Então, para evoluir isso aqui, eu vou recortar essa interface daqui, e eu vou criar aqui dentro desses components um types.d.ts só dos componentezinhos do nosso component, né? Na verdade, para manter uma utilidade, eu vou misturar com o types.d.ts do content no geral, tá? Porque faz tudo parte do content. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa interface, export, e colo aqui a interface que eu fiz, tá? Só que todos os componentes, não só o heading, vão receber a children, tá? Só que cada um deles pode ter uma especificação a mais, como o heading, por exemplo, que vai receber o size. O hyperlink não vai receber nenhum size, então ele não precisa disso, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar uma outra interface chamada General Props, que vai ser as props gerais, assim, sabe? E pode ser o suficiente para alguns componentes, porque todos vão ter que ter isso aqui, só que ela pode ser estendida por outras. Então dentro dela eu coloco o Children React Node, deixa eu importar ele. E aqui a minha interface Heading Props, ela extends o General Props, tá? Então ela estende essa General Props. Toda vez que eu usar o Heading Props, ela vai ter o Children, que é um React Node, e o Size String, tá? E aqui no Heading eu só preciso importar isso de lá, tá? Aqui, beleza? E eu já posso tirar o React Node daqui. Tudo volta a funcionar ao normal, só que agora está mais escalável, beleza? Tendo essa configuração pronta, o próximo que a gente vai fazer é o hyperlink, tá? Então o hyperlink, eu vou começar criando aqui, o hyperlink.txt, tá? E aqui dentro desse cara eu vou ter o const hyperlink, vai receber uma arrow function, tá? Aqui eu recebo as children, tá?
E aqui eu vou colocar o hyperlink props, não, só o general props, que já é o suficiente, tá? Depois do hyperlink é geral, eu vou fazer o return. E dentro desse return eu vou chamar o link do chakra, e daí ele vai ter a personalização do chakra, tá? Eu vou colocar aqui a configuração para ele, que é isExternal, tá? Porque ele é externo. E eu vou colocar aqui o color de blue.500, tá? Eu coloquei esse isExternal aqui porque os links a serem renderizados serão externos, tá? Mas pode ser que você tenha links internos na sua aplicação e daí você pode colocar essa prop aqui como opcional, não colocar ela ou colocar ela condicionalmente, tá? Mas isso aqui é o suficiente para nossa aplicação, eu só preciso fazer export default do memo desse cara, tá? Outra coisa que eu preciso fazer também, além disso, é que aqui no Heading eu estou exportando direto. Eu quero fazer export default também, do memo. Export default do memo desse Heading, tá? As importações de React eu sempre gosto de deixar no topo. E é isso, tá? Só que no content eu preciso importar o Heading dessa forma aqui. E aqui embaixo, quando eu encontrar um hyperlink enviado pelo Prismic, eu quero ter essa mesma arrow function aqui, vou até copiar, tá? Só que eu vou trocar o heading por hyperlink, eu preciso importar hyperlink. E eu vou tirar essa prop size porque ele não recebe e eu só coloco as childrens dessa forma aqui, tá? No caso, a children do hyperlink é uma anchor tag, tá? Então esse hyperlink ao redor, ele vai basicamente personalizar isso aqui para ficar estilizado. Mas como vocês podem ver aqui, se eu clicar nesse link, ele não redireciona, tá? Por quê? Porque a gente está apenas colocando as childrens, que é o conteúdo textual dele, né? Aqui a nossa tag ela está com o underline blank do target, o hell no opener no referer, por causa do isExternal do chakra. Mas ela não tem nada aqui, né? Então, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos personalizar um pouco o hyperlink, beleza? Então, para isso, além do children, o Prismic Text aqui, ele nos manda outra coisa, que é o node, tá? O node é basicamente todo o conteúdo que o Prismic manda para nós. E aqui nesse hyperlink, eu quero mandar o data para lá, tá? E esse data vai vir do node.data, tá? Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra interface aqui, tá? Que vai ser a interface hyperlink props, estendendo as general props. E eu vou colocar aqui para ele que eu recebo o data, que vai ser um n por enquanto, tá? Só para não confundir muito. Então, eu vou mandar esse node.data aqui e eu vou fazer meu hyperlink usar a hyperlink props, tá? Fechou. Beleza, deixa eu ver se ele vai parar de alertar aqui. Parou, tá? Ok. Eu vou fazer um console.log desse data, tá? Tá vindo. Ele deu erro. Porque eu não desestruturei ele aqui, tá? E olha tudo que ele manda aqui, tá? Ele manda três informações, o link type, o target e a URL, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? E eu basicamente vou colocar aqui, ó, como o href desse link, sendo o data.url, tá? E esse isExternal aqui, eu vou colocar ele recebendo algo que dele vai ser condicional, né? Então, se o data.target for igual a underline blank, ele recebe true, senão false, tá? Ele fica com essa condicional aqui. Só eu vou abstrair isso aqui para uma constante aqui. Const isExternal recebe isso, tá? Essa é a nossa validação se o link é externo. E eu coloco ela aqui, tá? Beleza? Eu posso tirar esse console log daqui já. E basicamente, se eu atualizar aqui e clicar no link, agora eu sou redirecionado para a documentação do React, tá? Beleza? Então, o que mais que eu vou fazer aqui, tá? Eu só vou tipar esse cara que eu deixei como N lá para não confundir a gente. Ele basicamente é um objeto, tá? Esse objeto, ele recebe o URL, que é uma string. A gente recebe o target, que é uma string. Target, que é uma string. E tem uma outra prop ali que eu não lembro. Link type. Link type, que a gente não vai usar por enquanto, tá? Mas também é uma string. Ok? Então agora a gente arrumou essa tipagem e tá tudo certo. Tá? Hyperlink funcionando. E agora a gente vai partir pro próximo, tá? Aqui o data ele tá dando errado porque o node.data não tem esse tipo, né? E para arrumar isso aqui agora, basicamente o que a gente vai ter que fazer é fazer um cast aqui, tá?
Porque esse item ele recebe uma tipagem do próprio Prismic, só que essa tipagem ela é privada, ela não é disponibilizada pra gente, tá? Então, tudo isso aqui a gente fez na mão ali, o nosso tipo que tá muito mais simples, só que a gente precisa fazer com que essa variável seja dessa forma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar isso aqui, tá? Eu vou criar uma nova interface aqui, que é Export Interface Hyperlink Data. Hyperlink Data, tá? Que é basicamente isso aqui. E eu vou colocar aqui que o data é dessa forma. E eu vou fazer com que ele tenha essa Hyperlink Data aqui que eu vou importar, tá? Beleza? Então agora dessa forma, a gente fez o cast aqui. Então o node.data está dessa forma aqui. E o nosso componente aceita dessa forma aqui, tá? E ainda assim, tudo continua funcionando, só que agora com a tipagem correta, beleza? Então agora a gente vai para o último componente, tá? Que são as listas. E essa lista é um pouco mais complicada, porque a forma como o Prismic manda pra gente, ele manda basicamente aqui, ele manda aqui no search, ó, vocês podem ver, ele não manda uma lista, ele manda list items, tá? Aqui nesse content, ó. Ele manda list items. Então a gente vai ter que fazer uma jogada aqui para transformar isso tudo numa lista estilizada da nossa forma, tá? Vamos começar como a gente fez antes. Aqui em Components eu vou criar o list.testx, tá? Eu não vou criar o list item. E eu vou adicionar uma dependência que eu vou precisar usar, que é a React Children Utilities, tá? Tendo essa dependência instalada, basicamente aqui, eu vou criar um componente que é a const list, tá? Eu vou receber uma arrow function, ok? E essa lista ela vai ser responsável por renderizar tanto listas ordenadas quanto não ordenadas, tá? As listas ordenadas têm esse allListItem aqui, tá? Então, o que eu vou receber aqui, tá? Eu vou receber duas props. Uma isOrdered, que vai me dizer se essa lista é ordenada, e outra que é children, que são os filhos, tá? E aqui eu vou colocar como list props. Isso aqui eu vou criar na minha tipagem aqui, tá? Então eu vou fazer export interface list props, extends general props, tá? Onde eu vou colocar aqui isOrdered como um boolean, tá? Tendo isso aqui dessa forma, eu vou importar essa list prop aqui. E também eu vou colocar aqui export default do membro desse cara também, tá? Mas ele ainda tá dando errado aqui. Disordered. Eu escrevi errado. Peguei o list props do chakra. Não é pra pegar o do chakra, é pra pegar o nosso. Tá, então deixa eu apagar esse import aqui. Porque o chakra ele tem a lista, tá? Com os próprios tipos dele e agora foi, tá? Beleza? E agora eu vou retornar aqui. E aqui eu vou retornar, tá? E aqui eu vou retornar, tá? Só que esse return vai ser condicional. Então o que acontece? Se ele for isordered, tá? Se for ordenado, eu vou querer retornar algo. E else eu vou querer retornar outra coisa, tá? Então aqui no else eu vou colocar outro return, aqui outro return, tá? E aqui dentro, basicamente, eu vou querer chamar o ordered list do chakra, tá? Eu vou querer colocar um outro componente que eu vou criar aqui, que é o list content, tá? E esse list content, ele vai receber as childrens que a gente passou, tá? Eu vou criar esse cara aqui embaixo, const list content, recebe uma arrow function. Nessa arrow function aqui a gente recebe as childrens, tá? E das childrens a gente recebe o general props, tá? Beleza. Fechou, tá? E eu preciso fazer o return aqui desse cara. E por enquanto eu vou fazer ele retornar só as childrens, tá? Dessa forma aqui. Além das childrens eu vou colocar uma div ao redor, tá? Para que a gente consiga parar de ter erro aqui em cima. Eu vou colocar para esse cara que eu quero ter uma margem left de 3. E vocês já vão ver como que a gente vai receber tudo isso aqui lá, tá? E aqui no else eu vou querer chamar o unordered list. Acho que é só... unordered list do chakra. Eu vou colocar esse list content aqui dentro também, tá? Onde eu vou colocar as childrens. E eu quero que ele tenha uma margem left de 3 também. Ok? E aqui, o que eu vou fazer, tá? Além das childrens, eu quero fazer um spread de todas as props, todas as outras props que eu vou receber, tá? E esse cara aqui, ele vai ter a tipagem de list item props, tá? Essa tipagem aqui de list item props eu vou chamar lá do chakra UI, tá? Dessa forma aqui. Beleza? Que daí eu posso receber todas as props que o list item recebe como margin left, que eu vou utilizar depois, tá? Ok? Tendo essa declaração aqui, agora que a gente vai mexer com algo um pouco mais complicado aqui, tá? Então o que a gente vai mexer aqui dentro dessa div, eu vou fazer um return, onde eu vou colocar um fragment ao redor de tudo aqui, tá? E eu vou colocar aqui uma renderização com o React, tá? Com JSX. Aqui eu vou importar o React, eu vou utilizar o react.children.map, tá?
Porque as childrens, eles são objetos de componentes, né? E objetos de componentes são algo muito complicado para a gente mexer manualmente, e o React dá algumas ferramentas para a gente explorar isso mais um pouco. Então aqui a gente pode fazer um map de cada item das childrens, né? Então cada child, cada filho que a gente mandou como children aqui de props, né? Eu vou fazer um map e eu vou obter cada filho, ou seja, cada list item. Aqui no map eu vou ter a children, né? E daí eu vou receber uma função. Então eu falo pro React que eu quero fazer um map dessas childrens aqui que eu recebi por parâmetro. E aqui, nessa row function, eu recebo cada child, cada filho, né, do map. Então, eu verifico se com react.isValidElement, eu verifico se essa child é válida, tá? E se ela for, eu vou fazer um return, tá? De um list item do chakra. E dentro desse list item, eu vou basicamente mandar uma função dessa biblioteca que a gente chamou, tá? Porque, que nem eu falei, cada child, cada objeto é muito complexo no React, e essa biblioteca ela nos traz algo possível, que é o getChildText, tá? Que é o texto de cada filho, beleza? Então, como ele é todo um objeto complexo, dessa forma que eu obtenho como string somente o texto dele. E essa função aqui, eu vou importar, tá? Eu nomeei ela dessa forma aqui no meu código, porque ela se chama onlyText, e eu vou fazer getChildText from React Children Utilities, tá? E aqui para o list item, eu vou mandar também como spread todas as nossas props que a gente recebeu, para poder utilizar esse list item da forma que a gente especificou aqui em cima, tá? Beleza, salvando isso aqui, ao voltar aqui, ó, vocês podem ver, deixa eu atualizar na verdade. Ele não mudou nada, porque aqui no meu content eu tenho que colocar aqui, quando eu chamo uma list, tá? Eu estou chamando uma children, tá? List is ordered como false, né? E aqui eu mando a children, um filho, tá? Deixa eu importar o list. E aqui embaixo, quando eu recebo uma ordered list, eu mando como true, tá? Tenho que colocar a vírgula aqui. Beleza? Então agora vocês podem ver, está tudo estilizado da forma como deveria, tá? Funcionando tranquilamente no HTML. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquela sua avaliação a respeito do vídeo através de um gostei, no comentário, e compartilhar esse vídeo com algum amigo que talvez tenha interesse nesse conteúdo. No próximo vídeo a gente vai avançar com outras partes da aplicação, como a correção daquele redirecionamento e também a implementação de um skeleton load no nosso app. A gente está se encaminhando para os últimos vídeos dessa playlist, ao menos do aplicativo BlobG. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse conteúdo extra que eu resolvi colocar aqui, que eu não estava planejando antes, para agregar ainda mais conhecimento para vocês. Muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui. Checa a nossa comunidade no Discord e a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu!